Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, por incrível que pareça e mais rápido do que eu esperava, eu vou mostrar uma outra estante minha. E é uma estante que é em outro lugar, ela fica no escritório do meu marido, mas é a estante que é mais importante para mim, digamos assim, que é uma estante que está comigo desde 2008, e é lá que eu guardo meus livros de fantasia, minha coleção da Agatha Christie que eu li na adolescência e tudo mais. E tudo isso porque entrou um cupim nela e a gente precisou tirar todos os livros de lá para poder aplicar o produto lá para tirar esse cupim e salvar a minha estante mais preciosa, porque, assim, essas estantes aqui, é claro que elas são meus amorzinhos também, mas aquela lá é assim, ela vai ficar comigo até se sei lá, por muito tempo. Se eu precisar me livrar dessas outras estantes, eu me livro. Agora daquela, do objeto estante, né, não, não, sem condições, então eu precisava salvar, e aqui estamos. Eu gravei de um jeito diferente hoje, porque eu precisava esvaziar a estante mais rapidamente, então eu fui gravando conforme eu fui tirando os livros, e aí eu vou assistir ao meu vídeo junto com vocês e explicando um pouquinho de alguns livros, talvez não de todos. Bora lá. Gente, então vamos lá, vocês devem estar vendo a minha tela, que é um vídeo que eu já pré-editei, e aí vamos lá ver. Aqui tá meio bagunçado, essa estante tá super bagunçada mesmo, tem um pouco de lógica, mas tem umas partes que não tem lógica nenhuma e vocês vão ver. Mas é isso, não tem muito o que fazer agora, principalmente que eu tô tirando os livros do lugar, né. Então essa primeira estante aqui, na parte da frente, a maioria de não lidos, e eles ficam aí de propósito para eu olhar para eles, né. Esse aí é Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, não li ainda, mas deve ser muito bom. Esse, O Talentoso Ripley, eu li ano passado, é muito bom. A Mortalha para uma Enfermeira é muito bom. O Reverso da Medalha é o único Sidney Sheldon que eu li, mas eu já li 2 vezes e eu amo. Esse aí é do Tag Inéditos. Tudo que é do Tag Inéditos eu não li ainda, então eu tenho vontade de ler esses livros. Eles parecem bem legais. O Longo e Claro Rio tem uma série, né? John Grisham, não li nada dele ainda. Esse aí é um autor argentino, O Jardim de Bronze. Também tem uma série, se não me engano. As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. E aqui, A Quinta Estação. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, todo mundo fala bem, né? É uma trilogia premiada, mas eu ainda não li. E eu comprei tudo numa promoção da Morro Branco, esses próximos. Além do Oceano, não conheço. Não conheço A Força da Natureza. Eu gostei da capa, gostei da sinopse, comprei na promoção. Mistérios Perdidos, do Conan Doyle. Esse aí, Um Problema dos Três Corpos, é uma trilogia, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu li só o primeiro, aí tem umas partes que eu realmente mosquei um pouquinho, mas eu gostei bastante desse livro, e o segundo livro da trilogia tava pra gente ler ano passado aqui em casa. Eu, né, no caso, meu marido já leu a trilogia inteira, foi ele que me deu, inclusive. Mas, no fim, eu ainda não li. Então aí A Floresta Sombria é o segundo livro, e ele é enorme, né. Baratas tem resenha aqui no canal, é o segundo caso do Harry Hole. Esse aí é um livro da Cara Hunter que veio na caixinha da trama. E assim, gente, teve uma fase que eu assinava algumas caixinhas, às vezes era ao mesmo tempo, às vezes não, porque eu gosto dessa ideia de ter uma surpresa e tal. Então, na época que a trama lançou a caixinha, eu acabei comprando, tipo, assinando, porque é thriller, né? E eu gosto bastante, mas eu não gostei na maioria dos livros que veio. Eu li alguns, a maioria. O único que sobrou, na verdade, não lido é o da Cara Hunter, e eu já me desfiz dos outros, porque eu li, não gostei, eu não ia reler, e eu sou dessas. Mas o livro da Cara Hunter, o primeiro, eu já li, e eu gostei. Tem coisas para melhorar, mas eu gostei. Então eu mantive esse segundo livro aqui, ó. Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Nem lembro direito sobre esse livro. Não Acorde o Passado, deve ser muito legal, eu ainda não li, mas tô doida pra ler. Onde Está Daisy Manson, que eu acabei de falar, que eu gostei. Entre Quatro Paredes, eu quero muito ler esse livro.
The Taking of Annie Thorne. Eu li um livro da C.J. Tudor, eu amei, que é o Outras Pessoas. Então eu espero poder, né, gostar também desse aí, da Annie. O Piano e a Orquestra, do Carlos Heitor Coni, não li ainda. Eurico o Presbítero, esses dois, eles eram da minha mãe. E aí eu acabei pegando, me interessando, só que eu não li ainda, não tive essa oportunidade. Suave é a Noite, do Fitzgerald. Esse livro aí é Como Eu Matei Rasputin, é uma edição super antiga, ela é de 1931, e eu inclusive visitei a casa do Yusupov, que é esse rapaz que diz que matou o Rasputin. E um dia a gente mostra um pouco das fotos desse lugar. Aqui é a minha coleção da Agatha Christie, que são uns livros... Tem um aqui perdido que eu pensei em reler, mas acabei não relendo, né? Mas são livros que eu li na adolescência. Tem alguns não lidos, vocês vão entender qual que é. Então aqui a gente tem O Mistério de Cita Ford. Legal, né? Gostei. Aí temos O Assassinato do Expresso do Oriente. Não é o meu preferido da Agatha, sinceramente. Desculpa aí, eu tenho um momento que eu editei um pouco melhor isso aí. Um Convite para um Homicídio é muito bom. Portal do Destino também. Ana é o último livro do Poirot. Depois do Funeral. Um Gato Entre os Pombos eu amo. Mansão Hollow, muito bom. Porque Não Pediram a Evans é muito bom também, gostei bastante. A Testemunha Ocular do Crime é ótimo. Encontro com a Morte eu não gostei muito, gente. Eu tenho que reler, mas eu não gostei e demorei bastante para ler esse livro na época. Mas eu só li quando eu era adolescente, por isso que eu gostaria de reler. O Homem do Terno Marrom eu amei, eu quero reler também, porque eu li jovem. Um Visitante Inesperado é aqueles livros que a Agatha Christie, quer dizer, que não foi a Agatha Christie que escreveu, né, era só uns rascunhos dela, e aí a família contratou alguém para escrever, e aí eu tenho um pouco de receio, então eu não li esse aí. Um Brinde de Cianureto, eu amo esse livro, tá entre os meus preferidos, ele é muito bom. A Morte na Mesopotâmia eu não gostei muito. 13 à Mesa é muito bom. Morte nas Nuvens, muito bom. Esse aqui foi uma amiga minha que trouxe e é Uma Dose Mortal. Eu li em português, peguei na biblioteca da escola. Aqui, Os Elefantes Não Esquecem, todo mundo fala bem desse livro e eu lembro que eu não gostei, mas eu ainda fico de reler. Nossa, todo mundo ama. O Inimigo Secreto é um dos meus preferidos, eu amo. Seguindo a Correnteza é muito bom. 100 Gramas de Centeio, adoro também. Mudou o nome, né? Aventura em Bagdá é um que eu já comecei 2 vezes e eu não consigo ir pra frente nessa leitura. Então a gente vê, assim, que mesmo sendo uma autora preferida, a gente acaba também, como se diz... às vezes tem livro que não funciona pra gente, né? Não é só... A gente não é obrigado a gostar de todos os livros das nossas autoras preferidas, né? Tragédia em 3 Atos, não foi marcante. O Mistério do Trem Azul eu amo. A Noite das Bruxas eu achei bem mais ou menos. Os 5 Porquinhos foi legal. Os Trabalhos de Hércules são contos, né? Então, eu geralmente não sou tão fã dos contos da Agatha, assim. E essa coleção aí da Record, né? Eu acho que era de banca na época que foi lançada. Eu comprei tudo em sebo. E numa época que tinha pouca Agatha Christie nas livrarias também, né? E assim, elas são de um papel bem ruim. É meio ruinzinho de ler, eu confesso, mas assim, quem quer vai e lê, né? Eles têm um cheiro forte e tal. Às vezes você tem até, sei lá, uma rinite alérgica aí, então é complicado. Um Passe de Mágica. Esse aí, também a morte, né, a morte da senhora alguma coisa, e a Cipreste Triste, são 2 livros que não me marcaram muito, e eu li um seguido do outro, eu acho que eu não estava numa fase muito Agatha, na verdade, e aí eu tenho que reler, mas eu acho que vou reler numa edição nova, né. M.O.N., do Tommy Toppens, um Pudim de Natal, que são também contos. Eu não li todos os contos.
É um pressentimento funesto, é muito legal, é também do casal, né? Eu geralmente teve uma época que eu juntava todos os livros do Tommy da Toppens, mas no fim das contas eu juntei por coleção da última vez, e aí ficou tudo meio fora de ordem também. Sócios no Crime também, do Tommy Toppens, O Segredo de Chimneys, O Caso dos 10 Negrinhos. Esse aí é Morte na Praia, eu não li ainda, e esse é uma edição em italiano que os meus tios trouxeram para mim na última viagem deles. E aí aqui já é a segunda prateleira, então ela tá bem bagunçadinha. Gente, esse livro é muito fofo, esse Sputnik que eu comprei pro meu marido, assim, né? Porque é uma graça, esse pintinho, ele quer ir pra lua e tal, e ele vai fazer lá os seus esforços para chegar lá. É uma graça esse livro aqui, muito fofo. A Mente Fragmentada tem resenha no canal. Esse livro aqui, Demonologia, é o primeiro livro que eles estão publicando de enciclopédia católica. Eu não sou católica, mas eu achei interessante e peguei. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li a versão adolescente quando eu era adolescente. E eu lembro que eu apliquei algumas coisas, porque eu era uma adolescente. Teve uma fase da minha adolescência que eu era meio solitária. E eu li, apliquei algumas coisas e funcionou, foi legal. Agora aí tem a versão para adultos, né? Não sei quando eu vou ler, não tenho muitos planos para isso, mas que é interessante, é interessante. Todo Dia Mesma Noite, que é a história não contada da Boate Kiss. É um livro forte, triste, mas eu recomendo a leitura. É uma história pesadíssima, né? Esse livro aqui, O Queijo e os Vermes, é mais sobre historiografia, eu ainda não li. Mas deve ser interessante, né? Aí tem As Virgens Suicidas, não li ainda. Coração Traiçoeiro, esse é Aposta de Risco. E alguns outros eu comprei no sebo. E eu comprei no estilo gostei da sinopse, então eu não sei de mais nada. Eu sou uma leitora de romances de época, não tão frequentes quanto antes, mas eu sou, então eu comprei esses daí. E aí tem os Amantes de Sochi que eu comprei porque meu marido nasceu em Sochi. E tem espionagem, né? Deve ser legal. O Louco do Czar. Tem esse Z, que é um livro grego. E, sei lá, gostei da sinopse. Não lembro exatamente, mas eu sei que tem alguma coisa meio revolucionária ali. E vamos ver, né? Um dia eu leio. A gente tem Underground Railroad. E eu ainda não li, eu tenho um pouco de medo de ler esse livro. Textos Negros. Aqui a gente tem The Evening and the Morning, do Ken Follett. Eu amo Ken Follett. E esse daí é uma... Como que se diz? Um livro antes dos Pilares da Terra. Dos Pilares da Terra, vocês vão ver, eu tenho. E, na verdade, eu não terminei a leitura dele, mas eu assisti a série, é por isso que eu não terminei a leitura dele. E eu amei a série. E aí, uma hora vai. Tem uma galera que tá lendo, né, esse livro, então vamos ver. Aí aqui tem alguns livros espíritos que eu deixei aí, né, nessa estante. Então, eu falei anteriormente que eu não era católica, eu sou espírita, na verdade. Então, tem alguns livros aqui que eu deixei ali, que eram pra estar em outras partes da casa, tipo, dentro do armário. É interessante. Inclusive, eu trabalhei com esse livro, eu li Os Milagres Eucarísticos da França, na fase de leituras de prova desse livro. Eu achei super interessante. Então, quando eles lançaram, eu peguei. As Luzes de Setembro, do Zafon. E aí ele tá meio abandonado aqui, as Luzes de Setembro, porque na verdade o livro do Zafon tá aqui, né? A Sombra do Vento, que é um dos meus livros preferidos, tá aqui, neste quarto onde eu estou. Eles estão meio separados, mas é que esse é bem infanto-juvenil, eu acabei deixando ali. Então aqui nós temos contos e poemas para crianças extremamente inteligentes. Foi um presente de um tio meu. Esse aí é de uma editora que sumiu, né? O Imitador de Homens. Eu comprei porque eu gostei da sinopse. Os livros e você, gostei da ideia, né? Esse aqui foi um presente de uma amiga minha. Eu amo Monty Python. Então, ela me deu já o DVD com todas as sketches do Monty Python. E a autobiografia deles. Eu só li umas partezinhas, assim.
É bem legal. Ai, gente, eles são demais, eu amo. O Ladrão de Arte, parece que esse livro é famoso, né? Eu peguei porque eu gostei da sinopse. James e o Pêssego Gigante, muito legal também. Aí a gente começa com os meus Nárnias, né? Eu não li todos do Nárnia, eu li O Sobrinho do Mago 2 vezes, li O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa 2 ou 3 vezes. Aí eu não li O Cavalo e Seu Menino, e é o preferido de muita gente, né? O Príncipe Caspian eu cheguei a ler 2 vezes também. Aí chegou a minha pedra no sapato, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu detestei esse livro quando eu tinha 13 anos. Eu achei um saco. E aí eu abandonei. E também, assim, todas as vezes que eu tentei voltar, né, pra Nárnia, eu acabei parando, né? Tanto no Cavalo e Seu Menino, que eu quero muito ler, e na Viagem do Peregrino da Alvorada. Os outros, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, eu nem toquei neles. Eles só estão aí. Aqui a gente tem Caninos Brancos, Poliana, Bambi. Ai, gente, esse é um dos meus livros preferidos. Eu amo esse livro. Esse livro aqui, A Viagem de Lili ao Redor do Mundo, é muito, muito legal. Ele é para crianças mesmo, então assim, a partir dos 6 anos, pode ler junto com seus filhos, né, se vocês tiverem filhos. E foi a minha primeira tradução do francês, então fui eu que traduzi esse livro aqui. Aí a história de um quebra-nozes, e tem outros 2 contos de Natal nessa edição. Eu trabalhei nessa edição. Esse livro é muito legal. Gente, leiam o Quebra-Nozes. Eu ainda não li o original, que é do E.T.A. Hoffmann. Inclusive o Alexandre Dumas, ele dá créditos ao Hoffmann, e eu amo o E.T.A. Hoffmann, mas essa aqui é uma versão mais recomendada para crianças, né? Então é muito legal, muito legal. Os Meninos da Rua Paula eu não li. A minha mãe comprou para minha irmã, então na verdade esse livro é da minha irmã. Mas eu quero muito ler esse livro. Rebeca do Vale do Sol tem resenha aqui no canal. Esse livro é uma graça. Otto da Mão de Prata, do Howard Pyle. É muito, muito bom. E tem Os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. O Vento nos Salgueiros, é famoso, né? Esse livro, não li ainda. O Mágico de Oz também. Esse aqui é uma gracinha, Os Dragões de Terra Azul e O Dragão do Meu Pai. É uma trilogia e eu não tenho o livro do meio, mas ele é muito fofo, esses 2 livros. A Princesa Flutuante, do George MacDonald, é muito, muito legal. Eu ri tanto, também trabalhei nesse livro, eu achei muito legal. A Princesa e Kurt, não li, mas tá aí, né? A Princesa e o Goblin, um dos maiores clássicos do próprio autor, né, do George MacDonald, que inspirou Tolkien, que inspirou C.S. Lewis. Eu também não li ainda. Do George MacDonald eu só li A Princesa Flutuante e eu amei. Soprinho era da minha mãe, é muito fofo, tem uma vibe meio Nárnia, assim. O Fantástico Mistério de Feiurinha, Uma Rua Como Aquela, esse livro é muito fofo. E é legal, tem uma cena aqui que é quando o homem chega à lua, e é muito legal porque são uma rua em São Paulo, numa época que São Paulo estava começando a crescer, a virar uma cidade grande, e aí tem esses momentos assim meio históricos, e você vê a perspectiva do brasileiro naquela época, é muito legal. 8 minutos dentro de uma fotografia. Gente, tinha uma fase da minha vida que eu pegava só Ganimedes José lá na biblioteca da escola, então também se você tiver crianças e adolescentes assim até uns 14 anos, recomendo pegar os livros desse autor porque é muito legal. Um Dono para Buscapera, da minha mãe, muito fofo esse livro aqui. Quinquim Labareda, não li, era da minha mãe, mas eu guardei, ela guardou, aí eu guardei, então tá aí. E um dia eu leio porque é curtinho, parece muito fofo, né? A Ilha Perdida ali pra escola e tá aí ainda. Peter Pan, não li ainda. Que vocês estão vendo como foi a mega promoção de Robin Hood. Não li ainda.
Frenesi, da Heloísa Seixas. Esse livro aqui é bem legal. Minha mãe que comprou pra mim quando eu era adolescente, gostei. Senhor das Moscas, muito bom, clássico. Aqui é uma arte minha. Onde está o Wally? Eu gosto bastante de dar aula com o Onde está o Wally, sabe? Aí aqui, gente, vai ter uma sessão de livros em russo, porque quando meu marido estava vindo pra cá pra ficar, eu falei assim, traz uns livros em russo, né, de criança, pra eu praticar, né? E aí eu tava esperando livros russos em russo, e no fim das contas a minha sogra que comprou esses livros, e aí são livros que não são russos, né, histórias russas, mas estão em russo. Então a gente tem aí Mil e Uma Noites, adaptada, né, para criança. E esse aqui eu sou doida para ler esse livro, que é As Aventuras de Não Sei e Seus Amigos. Deve ser muito, muito legal e é muito fofo, mas ele é difícil, é um rosto difícil. Aí aqui a gente tem o Rei Leão, né, na coleção da Disney Dourada, que a gente também teve por aqui. E aqui, esse livrinho aqui é um livrinho que a minha cunhada usou, acho que na primeira série. Então ele é para criança, mas tem os poemas do Pushkin, tem uns poemas assim de autores clássicos e eles já trabalham com eles desde criança, isso é legal. Aí aqui tem uma coleçãozinha da minha mãe, né, da Condessa de Ségur, então tem As Meninas Exemplares e tem As Férias. Não li ainda, mas minha mãe amava. A Corda Bamba, muito legal esse livro. Aqui é Rei Arthur, quer dizer, um Yankee na corte do Rei Arthur, do Mark Twain. Eu sou doida pra ler esse livro, eu amo as coisas do Rei Arthur, assim. A gente pode até fazer um vídeo aqui, se vocês se animarem. O Rei Demônio. Teve um ano que eu me empolguei super para ler fantasia, então eu comprei algumas fantasias e não li ainda. Essa é uma delas e tá fazendo aí uns 6 anos que tá na minha estante. A Maravilhosa Terra dos Snarks é um dos livros para esse ano, então eu estou animada. E o resto da coleção que a HarperCollins lançou, nossa, quero muito ler todos esses, ó. O Livro das Maravilhas eu quero ler. Esse que é Levala, né? Esse aí também. Começam os nomes difíceis, né? Já se embola todo, mas deve ser incríveis. Aí a trilogia, né, do universo, então a Bússola de Ouro, a Faca Sutil. E, acreditem ou não, eu nunca li a Luneta Amber. Quem leu esse livro sabe que, tipo, tanto o primeiro quanto o segundo termina num super cliffhanger master supremo, que você tem que ler o próximo. Mas na época que eu li esse livro, eu pegava emprestado de um menino, que ele era o filho da secretária da minha escola, na época. E aí eu me mudei de cidade, então eu perdi a minha fonte, que eu pegava esses livros emprestados. E no fim eu comprei a trilogia quando eu tava na faculdade e não terminei, porque eu queria o quê? Reler os outros dois para ler o último, né? E ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aí o incrível livro de hipnotismo de Molly Moon. Quem lembra dessas capas? Eles eram tão fofos, esses pugs. Era bem legal, né, essa trilogia. Aí, entrando de novo naquela onda que eu comprei livros e não li, está aqui Foundry Side. O pessoal gosta bastante, né? A Espada de Shannara eu ganhei num sorteio. E aí aqui vai ter todos os livros do Deutora Quest que eu mostrei. Eu já mostrei a Deutora Quest para vocês naquele vídeo de autoras que me marcaram enquanto leitora. Então temos aí todos do Deutora para vocês verem. Aqui tem o Deutora 2, né? Que não é tão bom quanto o primeiro. E o Deutora 3 também, que não é tão bom. Inclusive, a minha memória, ela se mistura, o Deutora 2 e 3. O Hobbit. Aí tem a minha edição linda e maravilhosa do Senhor dos Anéis, mas ela é enorme, como vocês podem ver. Então eu li no Kindle, na verdade. Aí aqui é uma bagunça suprema, como vocês podem ver. Tá bem bagunçadinho, então tem aí 1001 filmes para ver antes de morrer. Aí aqui tem uns livros do meu trabalho, né? Então tem O Melhor Irmão, A Melhor Irmã, que é um livro vira-vira. Tem Cedrico, o Pequeno Cavaleiro, é muito legal esse livro. A História de Kish, maravilhoso, é do Jack London. Tem a Ana de Pano. Tom Chist, outro livro do Pyle aqui.
Meu primeiro livro de astronomia são poeminhas. Esse aí, uma graça, Foxwood. A Chá de Sofia, também da Condessa de Ségur, que já apareceu aqui, né, antes. E aí aqui tem o meu box do Mistborn. Então eu tô virando aí pra vocês verem, mas assim, eu só li o primeiro livro do Mistborn, eu tenho que ler o segundo. Tem aí Os Anos Perdidos, do Merlin, não li. Aí eu li A Farsa de Guinevere. Gente, essa Farsa de Guinevere, eu confesso pra vocês, assim, que eu gosto muito de ver como a saga arturiana é adaptada. E tem umas adaptações legais na Farsa de Guinevere, tem um mistério ali. Mas assim, ai gente, que Rei Arthur chato. A Guinevere é chata, ela é quase sempre chata. Ela só é legal naquela série do Merlin, da BBC. É a única Guinevere que eu, que eu gosto. Mas o resto, esse aí eu comecei a ler, mas ai, tava tão raso que, assim, os meus preferidos aí nessa trilogia, pra quem leu, né, pra quem se interessa, são Lancelot e o próprio Mordred, que é um vilão, né? Mas o resto, assim, bem xoxo. Esse livro é muito bom, Filha da Floresta. Aí tem os outros, né, da trilogia, que eu não li ainda, Filhos da Sombra e Filha da Profecia. Aí tem os Garotos Corvos, eu gostei bastante. Esse livro, o segundo do Garotos Corvos, é muito bom. Mas aí, pergunta se eu li o terceiro. Não li. O quarto, o Rei Corvo, que é o último, não li. E muito menos o conto, né? Esse livro aí, eu ganhei de aniversário quando eu ainda era adolescente. E aí eu fiquei enrolando pra ler. E aí depois eu descobri que tem o segundo livro, mas não tem o fechamento. Então, tipo, o cara não escreveu o terceiro, o fechamento da trilogia. E aí eu deixo aí porque todo mundo fala que é muito bom. E eu quero ler esse livro. Só que, será que eu vou me arriscar a ler um negócio sem final e ter que me contentar com uma fanfic própria que eu vou criar na minha cabeça? Não sei. A Filha do Império eu comprei num saldão, não sei se é bom. A Filha de Sangue, do Sangue, né? Parece que é bem interessante. Eu tenho uma amiga que, na época da faculdade, ela era meio que a porta-voz, assim, da Arqueiro aqui em Campinas. Então, ela fazia umas apresentações de uns lançamentos e tinha uns sorteios. Era muito legal. E aí, a Filha do Sangue, eu comprei. Eu não ganhei no sorteio, que era meio azarado. Só ganhava eco bag. E aí tem esse livro que eu achei interessante. Eu não sei nem se eu vou achar os outros livros, porque eu enrolei pra ler. Já faz 10 anos que tá aqui, mais de 10 anos. Aí aqui tem a minha coleção do Harry Potter. Aí só na edição que eu percebi que a Câmara Secreta tá de ponta cabeça, mas acontece e eu quero muito ver se eu tenho tempo de reler O Prisioneiro de Azkaban, pelo menos esse ano. O meu sonho era pegar e chegar, né, na Ordem da Fênix, que é o meu preferido, mas eu acho que não vai rolar, que esse ano eu tô bem lerda pra ler, gente. Pouquíssimo tempo. Aí tem Catábases, da Kwang. Esse aí eu gostei, mas tem as minhas ressalvas, tem umas partes aí que eu achei meio infantil. Então a construção de mundo é muito legal, as inspirações, as referências, mas as atitudes dos personagens dá um pouco de preguiça, mas eu gostei desse livro. Aí aqui a gente tem uma série da Biblioteca das Moças, né? Eram da minha mãe e quando eu era adolescente eu li quase todos, menos o Foi o Destino. E vamos ver, aqui tem uma adaptação de Viagem ao Centro da Terra, tem o Pequeno Príncipe da minha mãe, aí tem o Meu Pequeno Príncipe em francês. E aí tem, Para Gostar de Ler, muito legal, amo. Eu amo todos, gente, comprem essas daí, ainda tem pra vender. Gente, esse livro aqui, a minha mãe comprou no sebo pra mim. E ele é muito, muito legal. E eu não sei se ele é fácil de achar, porque como na minha época já era difícil, eu sempre fico pensando, será que lançaram uma edição nova? Ou será que tá no sebo? Gente, se vocês tiverem adolescente em casa, comprem esse livro, porque é sobre um menino que ele vai entrar numa máquina do tempo e ele vai parar lá na Cruzada das Crianças. Então é um menino assim, eu acho que esse livro, não lembro se era dos anos 80 ou 90, mas é um menino dessa época que é quase contemporânea à nossa, né? Agora já deu um espaço, mas é quase contemporânea à nossa.
E aí ele vai estar com essas crianças medievais e é muito emocionante, você se apega aos personagens e tal. Eu amo esse livro, é um dos meus preferidos de quando eu era adolescente e, assim, vale muito a pena ler esse livro aqui, muito bom mesmo. Aí a gente tem O Menino do Dedo Verde, que é do mesmo autor do dos Reis Malditos, né, que eu mostrei no outro vídeo que eu mostrei a minha estante de literatura francesa. Aí o Pequeno Nicolau, muito legal esse livro, e tem filme também. Aí aqui tem alguns livros que eu li quando eu era estudante de francês, assim, lá com meus 13, 14 anos. Então, eu vou mostrar para vocês, mas vocês já podem dar uma olhada aqui, que tem a quantidade de palavras, ó. Esse aqui, a Rainha Margot, tem 700 palavras. Então, cada corzinha significa alguma coisa, né? Então, esse aqui é fácil, né? Ó, primeiro nível tem aqui 400 a 700 palavras, nível 2, 700 a 1.200, nível 3, aí vai. E é bem legal, ajuda bastante a ler, é bom, né? Ai, eu queria tanto um negócio desse de russo, porque é muito legal esse tipo de adaptação. Depois que você atinge um nível que não precisa delas, ok, né? Então tem Viagem à Lua, tem mais Simenon, tem Volta ao Mundo em 80 Dias. Tem esse aqui do Henry James, que é um conto, né? Se não me engano, e eu acho que ele é integral, eu não li, mas foi um presente de um tio meu, e eu tenho vontade de ler, então tá aqui. Esse aí é um livro de receitas do Stardew Valley, eu peguei no trabalho. E eu fiz uma receita esses dias, que é a sopa de abóbora. Gente, muito boa essa sopa. Recomendo comprar esse livro, mesmo se você não joga esse jogo. Aí a gente tem aqui a outra parte, né, dessa minha estante. Então, o Krampus, eu li no fim do ano e tem resenha aqui no canal, então eu recomendo vocês a assistirem. Aí tem aqui o livro do Poe, essa edição é da minha irmã, na verdade. Aí temos os Irmãos Grimm. Eu comprei esse Horror Store e eu achei o formato diferente, achei legal, só que no fim das contas eu comecei a achar a história meio chata, né? Os personagens eram muito americanos e aí eu tava com um pouco de preguiça desse estilo, então eu não terminei de ler o livro, mas eu quero ler. Eu nem cheguei na parte da assombração ainda, pra vocês terem noção. Foi assim, bem pouco que eu li mesmo. House of Leaves, eu li só um pouco também, e esse, eu confesso pra vocês, tá bom que já faz uns anos que eu peguei pra ler, mas ele usa muitas gírias, e aí era um vocabulário que eu fiquei assim, gente, será que esse vocabulário é mais dos anos 2000? Será que eles ainda usam? E eu achei meio difícil de ler, então eu deixei aí por enquanto. Tem a versão em português, né? No meio tempo, entre o meu abandono temporário, surgiu a tradução e aí às vezes eu fico pensando, será que eu não compro a tradução? Mas eu já tenho o original, eu vou ter que me esforçar, né? Aqui, Histórias de Fantasma, esse livro aqui eu comprei na Disney. Sabe quando tem aquele, lá no Epcot, tem aquelas partes dos países lá. E aí, na lojinha lá da Noruega, tinha esse livro e eu comprei. Então, é bem legal esse livro aqui. O Exorcista é muito bom esse livro, muito bom mesmo. Né? Não é nem só sobre o terror, mas sobre os questionamentos, né, do próprio padre. Menina Má é muito interessante, né, de uma criança psicopata. O Iluminado, do Stephen King. Misery, também, do Stephen King. Aí Cujo, eu fico me perguntando se Cujo não foi inspirado no Buck, do Chamado da Floresta, porque... não sei, me parece pela sinopse. Mas eu ainda não li Cujo. Na verdade, do Stephen King, vocês vão ver que eu só li 2 dos que eu tenho aqui. Que é o Iluminado, né? Aí Celular eu ganhei num sorteio desses eventos que a minha amiga fazia. E o Cemitério, eu li, nossa, eu amo esse livro. É o meu preferido dele, tudo bem que eu só li 2, mas é meu preferido dele. Aí tem Sweeney Todd, que eu não li ainda, tá? Eu acho que tá até no plástico, né, como vocês podem ver. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos, também não li ainda. Mandíbula, tenho muita vontade de ler esse livro, mas não li ainda. Aí Morte no Internato, se tudo der certo eu vou ler esse ano ainda, quero muito.
E Os Catadores de Concha, eu comecei a ler esse livro nas férias, uma vez, que foi quando eu comprei no sebo. E eu tenho muito interesse em ler esse livro, porque ele parece muito legal. Mas eu não li ainda. Ele é enorme também, né? Eleanor Oliphant está muito bom, é muito bem, é muito bom. Esse livro é muito legal. Vai falar. Vai ter essa situação dessa menina, da Eleanor, que ela é bem solitária, aí acontece um evento lá que envolve um colega de trabalho e eles vão se conhecendo, se ajudando, e a gente acaba descobrindo que ela tem um trauma muito forte, aconteceu uma coisa na infância dela. É muito legal esse livro. Aí, um Teto para Dois é muito legal também, eu gostei muito. Aí tem esse livro, O Azul da Virgem, é o primeiro livro publicado da Tracy Chevalier, que é a mesma autora da Moça do Brinco de Pérola, e eu amei, foi uma das melhores leituras para mim ano passado. E aí eu tô doida para ler esse livro. A Dama e o Unicórnio também é da mesma autora, e aí A Moça do Brinco de Pérolas é muito bom. E aqui, finalmente, a base da minha estante. Então, tem alguns históricos aí. Um poema para a Bárbara, eu não li ainda, mas quero muito. A Estrangeira. Aqui, o Prelúdios de Sangue, a gente vai conversar outra hora. Átila. Quero muito ler esse livro. Eu li o primeiro capítulo, inclusive, de Átila. Eu achei o máximo, que vai falar da queda do Império Romano e tudo mais. Parece muito interessante. É uma trilogia, como vocês podem ver. Esse é um dos livros que eu peguei na biblioteca da minha avó, inclusive. Uma Saga na Toscana, eu quero muito ler esse livro, parece muito legal. Puro, esse livro aqui eu comprei por indicação de um professor de moda, eu acho que ele é especializado em joias, uma coisa assim. E agora eu esqueci o nome da faculdade, mas ele indicou esse livro em uma das aulas sobre joias da realeza francesa, que eu fiz, tipo, uma aulinha que tinha, assim, na época da pandemia, nos sábados de manhã. E aí ele indicou esse livro, eu comprei e vou ler ainda, deve ser muito legal. Aí, Os Quatro Ventos. Eu quero muito ler Kristin Hannah e eu espero que eu leia um deles esse ano, tipo o Rochinol. Eu queria muito começar por esse. Faz anos que tá na minha lista. Eu tinha no Kindle, na verdade. Aí eu fui e comprei no físico, mesmo sem ter lido no Kindle. E vamos ver no que vai dar, né? E aqui também, da mesma fase, né, dessa invasão na França, né, pelos nazistas, a gente tem O Arquiteto de Paris. Esse aqui foi uma indicação de um amigo, de uma prima minha. Ele nem indicou para mim, ele indicou para minha tia, que fez essa indicação sem ter lido o livro, e eu achei uma ideia o máximo, que é sobre um arquiteto judeu que, no fim, ele vai trabalhar para os alemães, e ele vai fingir que ele não é judeu, então deve dar um medinho. A Costureira de Dachau também, né, dessa fase, né, Dachau era um campo de concentração. O Tatuador de Auschwitz, aí a gente tem o Max. A Bibliotecária de Auschwitz eu já li, muito bom e tocante também, né? A Rede de Alice é a Primeira Guerra Mundial, se não me engano, eu não li ainda. Aí a gente vai para a trilogia do século do Ken Follett. Essa trilogia é maravilhosa. Essa sim eu li toda. O primeiro livro é o meu preferido, mas eu amo o segundo também, só o terceiro que eu acho mais fraco de todos. Então, você se apega aos personagens e você vai acompanhando os descendentes deles, é muito bom. Esse é o mais fraco de todos, né? Os Pilares da Terra, aí vocês vão ver, eu li até ali, eu li bastantinho, que o livro é grosso, né? Mas existe a série, a minissérie, na verdade, desse livro, e ela é muito boa. E assim, ela é tão boa e eu gostei tanto que, tipo, eu tava lendo o livro e eu tava associando muito com a série. Então eu quis dar um espaço. E olha que, tipo, quando eu comecei a ler o livro, já fazia anos que eu tinha visto a série. Mas eu espero muito voltar, né, e ler tudo. Às vezes eu fico só pensando em pegar o prequel primeiro, já que Os Pilares da Terra, né, tá ainda fresco, porque ficou muito marcado para mim.
Aí, agora a gente voltou pro Prelúdio de Sangue, da Jean Plaidy. Essa série aqui vai falar dos Plantagenetas, e são vários livros, eu não tenho todos, e eu não li nenhum. Mas eu comprei vários de uma vez, porque eu queria dessa capinha, tem outra edição também, que aí se eu não achar essa, tudo bem. Mas eu achei essas capinhas o máximo, elas são bem datadas, né? Mas eu achei muito legal. Então tem vários aí. Aí tem a Guerra das Rosas, que é o primeiro livro de uma trilogia. E aí aqui chega a diva, né, a Philippa Gregory. A Princesa Leal é muito bom. Esse aí é um dos meus preferidos da série, A Herança de Ana Bolena. É muito, muito bom. Aí a gente vai ter... não, eu troquei os números. Eu troquei os nomes, né? Eu falei a herança de Ana Bolena é esse. E tem a irmã de Ana Bolena. E é muito bom. Inclusive, semana passada eu até assisti ao filme da irmã de Ana Bolena, que é A Outra, com a Natalie Portman e a Scarlett Johansson. Porque eu mencionei a Philippa Gregory em um dos vídeos e eu estava lendo, terminei de ler o livro que vem depois da Herança de Ana Bolena, o livro da Catarina Parr, que é a Rainha Domada, e não tá aí porque eu tava lendo no momento que eu tava tirando as coisas da estante, né? E, gente, é muito, muito bom. Aí tem o Bobo da Rainha, que é o próximo, supostamente, pra mim, né? Da forma que eu comecei a ler, O Amante da Virgem depois. A outra rainha que vai falar da Mary Stuart, né? E aí, esse aqui foi um lançamento da Philippa Gregory. Depois, eu já tenho esse livro, só que ele é quando ainda é a Catarina de Aragão. Então, eu já li o livro da Catarina de Aragão, que é a Princesa Leal. Então, no fim, é isso. O Despertar da Irlanda, como vocês podem ver, é o volume 2, mas ele estava por R$ 15. Aí eu comprei. E aí eu tenho que comprar o primeiro, porque muito me interessa a história da Irlanda, que é um país do qual eu gosto bastante. O livro da Cici eu ganhei num sorteio e eu sou doida para ler. Eu Vivi por um Sonho vai falar dos últimos dias, como vocês podem ver, da Olympe de Gouges, e ela é uma das mulheres mais marcantes da Revolução Francesa, é uma figura que me atrai muito e eu quero muito ler esse livro. Aí tem A Sombra da Guilhotina, que vai contar, né, sobre a Revolução Francesa e tal. E ele é gigante, mas eu quero muito ler. O Incêndio de Troia, deve ser muito bom. Eu amo as Brumas de Avalon, então acho que vai ser bom. Esse The Red Tent tem uma minissérie, eu amo esse livro, ele é muito bom. Vai falar da história da Dinah, é uma fanfic da Bíblia, né? E é muito legal. A Vidente, eu não sei muito sobre o que é, mas estava R$ 20 e eu achei legal a sinopse. E Portões de Fogo, que vai falar daquela guerra, né, dos 300 lá. E o meu pai amou esse livro. Esse livro era do meu primo. Aí meu pai pegou emprestado e não devolveu. E aí agora tá comigo. E o meu pai amou. Ele falou assim que é um dos livros que ele ficou com saudade dos personagens. E toda vez que alguém fala, fiquei com saudade dos personagens, eu acho que é sucesso, né? Aí Um Rapaz Adequado eu comprei, achei muito interessante a sinopse. E eu não leio tanta coisa assim da Índia e eu tenho muito interesse em conhecer, né? Porque eles têm uma cultura riquíssima. Então eu acho que essa vai ser um bom livro, porque ele é um super calhamaço e tem um 2. Aqui Volta ao Mundo em 52 histórias. Essa coleção é bem legal. Tem um outro, a gente tinha um outro em casa, eu acho que tá com a minha irmã. E tem várias histórias aí de vários lugares do mundo, é bem legal. O livro das Virtudes para Crianças tem histórias bem marcantes, né? Marcaram a minha infância. E aqui é o volume 2 dessa edição sobre história da Rússia. Vai focar em algumas coisas políticas. O volume 1, ele é mais focado na geografia da Rússia e tal. Eu peguei do meu tio. Meu tio tinha esse livro do volume 1. E aí o volume 2 eu comprei no sebo. Então, aí o volume 1 eu não tava gostando tanto, né? Porque era bem geográfico. E aí eu peguei e li. Quer dizer, peguei pra ler, né? Esse segundo que já é mais político, mais histórico. Bom, gente, então é isso. Eu mostrei uma super estante para vocês, um monte de livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas por talvez ser um vídeo meio estranho, né? Porque pelo menos eu nunca vi as pessoas mostrando vídeo assim na internet. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O importante é mostrar os livros e conversar sobre eles.
E se você já leu alguns dos livros, tanto os que eu já li ou os que eu não li, principalmente os que eu não li no meu caso, né? Por favor, comenta aqui e me diga o que você achou desses livros, que eu vou adorar saber. E eu vou ficando por aqui, boas leituras para vocês e tchau, tchau.